Junho foi um mês de forte volatilidade para os mercados brasileiros, apesar do relativo alívio que marcou o fim do primeiro semestre desse ano no cenário global, especialmente nos Estados Unidos. Tá começando mais um Onde Investir da XP, referente ao mês de julho. Então, vamos lá! Lá fora, as bolsas americanas fecharam mais um mês positivo, encerrando os primeiros 6 meses de 2024, com os índices S&P 500 e Nasdaq 100 acumulando altas de 14,5% e 18,3%, respectivamente. Os resultados e perspectivas positivas de empresas ligadas ao tema de inteligência artificial seguem sendo o principal propulsor do otimismo, como ilustrado pela performance de nada mais nada menos do que 149% registrado pela NVIDIA, líder do setor de chips e soluções de processamento de dados ligados à inteligência artificial. Mas além do mundo das Big Techs, fatores econômicos também contribuíram para o bom humor entre os investidores, trazendo certo alívio, assim como na Bolsa, também para o mercado de renda fixa global. Dados de inflação e mercado de trabalho finalmente apontaram para um enfraquecimento gradual da economia americana, consolidando expectativas de um início de corte de juros esse ano, o mais tardar em dezembro. Enquanto isso, por aqui no Brasil, o cenário político mais conturbado acabou se tornando o principal foco dos investidores, ofuscando os ventos positivos vindos de fora. Apesar de um mês de junho com leve alta em reais, o Ibovespa registrou o pior desempenho dentre os principais mercados globais no semestre, com queda de 7,7% em reais e 19,5% em dólares no período. A forte queda da nossa moeda também refletiu o cenário incerto vindo dos corredores de Brasília. Com queda acumulada de quase 13% no ano, o real seguiu se afastando dos seus principais pares emergentes, que também caíram diante de um dólar forte no mundo, mas muito menos do que a gente observou aqui com o nosso real. Como resultado, a gente viu uma saída recorde de investidores estrangeiros aqui do Brasil, em mais de 40 bilhões no ano, além de forte volatilidade no mercado de renda fixa doméstica, com maiores prêmios exigidos por investidores refletidos na curva de juros por aqui, que abriu bastante nos últimos 6 meses. Mas do mesmo jeito que nem tudo são flores quando o cenário está mais positivo, nem tudo é chuva quando o cenário está um pouco mais desafiador. E há maneiras de não somente proteger a sua carteira, mas também buscar oportunidades de bons retornos, inclusive com movimentos táticos de curto prazo. E quem vai contar pra gente como que a gente vai fazer isso é o nosso estrategista de alocação aqui da XP. É com vocês, Gabi. Julho chegou e com ele o segundo semestre de 2024 se inicia. Se olharmos para a primeira metade do ano e de acordo com o cenário macroeconômico mais atual que a Raquel nos trouxe, podemos dizer que levará ainda mais alguns meses para que o Fed comece a cortar os juros. E assim, o principal banco central do mundo entre em um ciclo de afrouxamento das taxas. Além disso, vai se consolidando a visão de que ele, o Fed, terá dificuldades de ir tão longe com os cortes de juros, dado que os juros nominais e reais de equilíbrio parecem ser, nesse momento, mais altos do que vimos na década anterior à pandemia da Covid-19. O que traz um limitador também para nossos juros aqui no Brasil, além dos nossos desafios fiscais. Já que não vamos nem tão rápido e nem tão longe com os cortes de juros, ou seja, a mudança de ciclo será mais gradual e os níveis finais das taxas de juros podem estar acima do que em algum momento se projetou, devemos ir com mais cautela na tomada de risco nos portfólios, evitando excessos, principalmente em estratégias que exponham as carteiras a elevados riscos de mercado, como volatilidade, por exemplo, tais como a renda variável aqui no Brasil e também no exterior. Temos uma visão ainda construtiva com exposições consideravelmente elevadas em fundos listados aqui no Brasil, com foco em fundos imobiliários, mas que tem uma considerável mudança no seu mix se compararmos ao começo de 2024, uma vez que agora estamos priorizando a busca por mais rendimentos, ou dividend yield, através dos fundos de recebíveis imobiliários. Se por um lado, então, estamos mais cautelosos com as classes de ativos que possam gerar mais ganho de capital através de risco de mercado,
Por outro, estamos assumindo mais riscos em ativos e instrumentos que tenham um carrego ou carry interessante, aproveitando as elevadas taxas que vemos nos títulos pré-fixados e de inflação no Brasil, sempre com o cuidado de estar atento aos riscos ligados aos prazos e vencimentos desses títulos. Tanto na renda fixa pré-fixada brasileira quanto na renda fixa global, não parece ser o momento para ter duration, ou seja, prazo médio dos ativos, acima de 2 ou 3 anos, respectivamente. Isso sem falar que o momento de transição, ainda gradual, exige cautela na seleção de emissores privados de crédito, tanto aqui quanto lá fora. Nos parece prudente evitar ainda papéis de setores muito cíclicos e de empresas que estejam demasiadamente alavancadas. A renda fixa pós-fixada no Brasil padece do problema oposto aos demais indexadores, pois esse tipo de alocação normalmente não oferece opções para exposição a prazos mais longos, o que a deixa mais vulnerável no caso de uma aceleração no ritmo de corte de juros pelo Banco Central do Brasil, que por hora não nos parece ser o cenário base, mas que sugere não termos alocações muito elevadas, principalmente nas carteiras de perfil mais agressivo. Continuaremos monitorando a rota dos nossos portfólios através das bússolas de longo prazo, mas bastante atentos aos eventos de curto e médio prazo que podem nos ajudar a fazer movimentos táticos nesse mundo deveras complexo. E por falar em movimentos táticos, nas carteiras do mês de julho, estamos implementando uma mudança tática de curto prazo, reduzindo levemente a exposição a fundos listados e aumentando em renda variável Brasil, com a ideia de capturar um movimento de curto prazo que pode favorecer a Bolsa brasileira. Acreditamos que o balanço de boa parte das empresas da Bolsa parecem estar saudáveis, com bons fundamentos, valuations e múltiplos atrativos, como por exemplo o dividend yield projetado, que está quase 50% maior do que a média histórica. De forma resumida, a percepção é que qualquer redução do ruído político ou de notícias que possam impactar as empresas brasileiras poderá gerar uma correção técnica no preço das ações. Ou seja, parece haver uma simetria positiva caso tenhamos algumas boas notícias ou ao menos deixemos de ter notícias ruins. Agora, vamos saber quais os destaques da Raquel sobre as carteiras do nosso time de research. É com você, Raquel. Vamos começar então pela classe de renda variável Brasil. Como a gente tem falado por aqui nos últimos meses, um ambiente de juros altos tende a ser desafiador para a alocação de investimentos em bolsa. Isso porque, além de afetarem o nível de endividamento das empresas, esse movimento, ele é sentido especialmente naquelas empresas conhecidas como cíclicas, que são mais sensíveis aos ciclos econômicos. Mas, além disso, os juros também reduzem a atratividade relativa de investimentos mais arriscados, porque eles elevam os retornos da renda fixa. E eles também impactam o cálculo do preço justo de ações. Dito tudo isso, a diversificação em bolsa brasileira segue importante na carteira do investidor arrojado e com visão de longo prazo. Além disso, a gente entende que o momento atual pode representar uma boa janela de oportunidade para potenciais movimentos táticos de ganho de capital, como o Sgavi falou, nessa parcela de alocação, em caso de consolidação de alguns eventos catalisadores desse movimento, como a redução de ruídos e incertezas relacionados ao cenário político por aqui e sinalizações claras do começo da queda de juros lá nos Estados Unidos. Nesse cenário, a gente lembra que seguimos vendo a Bolsa Brasileira como barata, se a gente olhar para os múltiplos em comparação ao histórico e também aos principais pares aqui da gente no Brasil. E para essa exposição à Bolsa Brasileira, a gente recomenda ações de empresas com perspectivas sólidas de crescimento, boas pagadoras de dividendos e com baixo nível de alavancagem. Essas empresas podem oferecer resiliência no meio desse cenário incerto e desafiador, mas ainda assim abrir espaço para potenciais ganhos de capital. Agora indo para a renda fixa global. O destaque desse mês dessa classe de ativos fica para o lançamento da nossa seleção de bonds. Bonds é um nome em inglês que se refere aos títulos de renda fixa emitidos por empresas estrangeiras ou brasileiras no mercado internacional e denominados em dólares.
Assim, essa lista representa uma alternativa para a diversificação internacional, contribuindo para a proteção da carteira diante da volatilidade observada no real que a gente falou, nos últimos meses. Você pode encontrar essa lista, além de todas as nossas carteiras recomendadas aqui do Research da XP, no link que está na descrição desse vídeo. Mas vale lembrar que, como o Sgavi comentou, a gente está priorizando nesse momento títulos de vencimento mais curto, com duração média de aproximadamente 3 anos. E por último, mas não menos importante, vamos para a renda variável internacional. O mês de julho também trouxe novidades entre as nossas recomendações aqui do time, com o lançamento da carteira Top Ações Globais. Ela é uma carteira composta por ações listadas nas bolsas dos Estados Unidos, porém tem empresas do mundo inteiro, são negociadas em dólares e que refletem as nossas visões regionais, setoriais e temáticas. Nesse mês de estreia, a gente destaca a importância da diversificação regional, especialmente em um momento que a gente considera as bolsas americanas particularmente caras, com múltiplos elevados em comparação ao histórico e aos principais pares globais. Ou seja, a vida na bolsa além dos Estados Unidos. E dentre as regiões, vale o destaque para a China, onde a gente mantém uma exposição relevante na carteira. Embora o país siga enfrentando desafios para a retomada de um crescimento robusto no pós-pandemia, com setores particularmente vulneráveis como o setor imobiliário, a gente mantém uma visão positiva para a alocação para a renda variável no país. Mas calma, e o resto do mundo? No texto completo no site de conteúdo, a gente destaca a nossa visão para as principais regiões do globo, conforme as nossas convicções e preferências em relação a uma alocação neutra em mercados globais, que é medido pelo Índice de Ações Globais, o MSCI ACWI. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Até o mês que vem.